Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Aqui você tem um curso online gratuito da obra kardeciana. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Já estamos na terceira parte desta obra, em que intitula-se no capítulo 12 da perfeição moral. Hoje vamos estudar o tópico o egoísmo. Acompanhe comigo. É a pergunta 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Uma pergunta bem direta do extraordinário pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o Allan Kardec, e os mensageiros celestes respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então aqui está a origem de todo o desdobramento da construção das nossas interpretações equivocadas, julgamentos, excessos, apropriação de apego, as ideias que estabelecemos no concurso de pensarmos exclusivamente em nós mesmos. Então, devemos desenvolver o altruísmo, que é o oposto do egoísmo, que é nos inserirmos na sociedade, nos vermos no lugar do outro, e fazer tudo o bem que estiver ao nosso alcance. Questão 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Então, Kardec está pedindo uma diretriz: como se libertar do egoísmo? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então, é muito interessante toda a obra kardeciana, todas as respostas dos espíritos, elas têm por base essa concepção, a visão do espírito. Quanto nós nos enxergamos com os valores espirituais em relação aos valores materiais. Quanto mais materializados, mais imperfeitos. Quanto mais espirituais, mais libertos das ilusões que a matéria proporciona. Depois, necessário é que se reforme as instituições humanas, que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, veja como é importante o mecanismo da educação do espírito. Enquanto instituições estabelecem como primordiais a projeção pessoal, a conquista de títulos, a ideia de projeção íntima em destaque, supervalorizando o ser humano pelo exterior, menos nos vemos como espíritos e mais nos embrutecemos nessa proposta que muitas instituições mantêm, entretêm e excitam. Então, eis aqui a obra kardeciana como recurso educativo de libertação para todos nós. 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesmo. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Então, eis o trabalho a ser feito, dentro de cada um de nós, primeiramente. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade?
Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Essa resposta nos convida a reconsiderar que é preciso desejar ver o bem para enxergá-lo. Questão 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então fortes serão o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então, existe uma proposta do mundo superior em trazer os recursos educativos através da exemplificação. É a reencarnação de um conjunto de espíritos superiores que vem nos apresentar o exercício natural do bem como recurso de progresso. Então, essa é uma proposta de Jesus em seu trabalho incessante e cabe a cada um de nós desejar enxergá-los e assim também proceder. É um trabalho individual. 917. Qual o meio de destruir seu egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, mais uma vez, aqui a ideia de educação de espírito, visão espiritual, apropriação de valores morais por interesse maior do que o material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Então, a proposta do Espiritismo é de reforma do mundo, reformando primeiramente o indivíduo. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. É o que está a interpretação do Evangelho de Jesus, quando ele diz, ao receber a ofensa numa face, oferece a outra. Ou seja, se recebemos o mal, vamos neutralizá-lo com a ação do bem. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele o levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade a cada um pensará menos na sua pessoa. Assim, veja que os outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradece. Principalmente para os que possuem essa virtude,
é que o reino dos céus se acha aberto. A esse, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Mas em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono, e que se há de haver todo aquele que em si somente houver pensado. Assinou o espírito de Fénelon. Allan Kardec acrescentou aqui em acréscimo para nos explicar essa condição de crescimento, inicialmente dentro de cada um de nós, pelo conhecimento de si mesmo, pelo trabalho do bem, pela ocupação de sermos úteis e servirmos aos nossos semelhantes. E assim vamos realizar uma grande transformação social, por essa ocupação do bem. É um despertar de cada um e que nós podemos auxiliar a tantos outros assim também a desenvolver. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real, que se alastra por todo o mundo, do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Então, os Espíritos deixam bem claro aqui para nós que o egoísmo é uma chaga moral, uma enfermidade da alma. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procure-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que, ostensiva ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. É incessante também a espiritualidade nos convidar ao processo de autoeducação, de divulgação e vivência desses ensinamentos. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Então não se trata da educação dos livros acadêmicos, das profissões. Essa é uma educação necessária para a construção da sociedade e suas funções. Trata-se da qualidade moral que vai dar valor a cada uma delas. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam as plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, basta o conhecimento da ciência. Quem acompanhar assim o filho do rico como do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incura e da ignorância dos que o dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga, é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Então, é certamente que os núcleos religiosos, as casas espíritas, toda a religião do bem, vai oferecer os recursos dessa moral, desse progresso que vai modificar. O homem deseja ser feliz e natural. É o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho,
a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade, e podemos mesmo acrescentar, com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá necessidade de combatê-lo. Se combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos, o seu próprio interesse a isso o induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. Por isso que fora da caridade não há salvação, como dizem os Espíritos. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, eis aí apresentada de forma clara e direta o trabalho moral de desenvolvimento pela educação do espírito que todos nós podemos desenvolver pensando um pouco mais no outro, desenvolvendo a empatia, colocando-se no lugar do outro, fazendo bem àqueles a quem estão próximos de nós, a todo aquele que Jesus colocar em nossos caminhos, ocupando-se com o trabalho do bem em nossos núcleos para desenvolvermos a transformação de nós mesmos e, consequentemente, da sociedade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.